Boa noite, meus irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez, mesmo que separados aí pela distância, mas juntos através de oração, através da presença que as mídias sociais têm nos possibilitado. E assim temos o privilégio de estar em diversos lares, em diversas casas, com diversas famílias, meditando juntos na palavra do nosso Deus. E louvado seja Deus por isso. Nós, nessa noite, gostaríamos de pensar um pouquinho sobre a ansiedade. Essa semana nós fomos tomados pela ansiedade por causa de um evento nacional. Se você esteve conectado aí com as mídias sociais, com a televisão, você também teve o coração cheio de apreensão. O que vai acontecer com o dia da manhã? E é sobre ansiedade, sobre essa preocupação com o dia do amanhã, com a nossa economia. Vivemos dia de crises, não podemos sair para trabalhar, muitos estão perdendo o emprego, outros estão passando dificuldades. Temos irmãos que têm empresas e também já estão pensando em demitir pessoas. Como que nós vamos lidar com isso? É normal, talvez é natural, que você possa dizer assim, viver ansioso com um quadro caótico desse é perfeitamente normal para nós. E eu quero pensar no que as Sagradas Escrituras nos ensinam a esse respeito e afirmar para os irmãos que não precisamos andar ansiosos. E a razão que a Bíblia nos diz é muito clara, porque Deus sustenta as nossas vidas e Ele sabe o que nós precisamos. Somos guardados por Deus, estamos em aliança com um Pai misericordioso e bondoso. Então Ele sabe e Ele nos sustenta e Ele vai cuidar de nós. Mas eu quero pensar isso lendo o texto e expondo o texto de Mateus, capítulo de número 6, texto muito conhecido pela igreja, tenho certeza que o irmão também o conhece. Mateus, capítulo de número 6, do versículo 25 ao versículo de número 34, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e vamos clamar ao Senhor, que com misericórdia e graça nos instrua pela sua palavra. Oremos. Pai Santo, Deus de bondade, nós agradecemos o privilégio que temos da sua palavra, o privilégio que temos por saber, ó Deus, através da sua revelação e através da presença constante do Senhor em nossas vidas, que por mais que estejamos vivendo dias difíceis, dias de caos, nós não estamos sozinhos. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que sabe o que verdadeiramente necessitamos e o Senhor cuidará das nossas vidas. Conforte, console, instrua os nossos corações nessa noite, porque é em Cristo, o nosso Redentor, que oramos, confiamos e dependemos. Amém.
o Sermão do Monte, como assim conhecido, proferido pelo nosso Redentor, por Cristo, vem logo no seu capítulo de número 5, lá de Mateus, falando que o que na verdade Cristo estava instruindo era sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Cristo estava falando para o seu povo com um contraste muito claro com aqueles que não amavam o Senhor, que não serviam o Senhor, que não viviam diante do Senhor. Por isso, o capítulo de número 6, ele nos ensina a orar, a viver o reino de Deus na sua prática de vida piedosa, amando e servindo ao Senhor. O capítulo de número 6 nos mostra que, de fato, nós não podemos viver em dubiedade de reinos, em dubiedade de vida. Nós devemos viver na presença do Senhor. E assim, o capítulo de número 6, o texto que antecede esses versículos sobre ansiedade, nos diz que, de fato, não podemos agradar a dois senhores. Viver no reino dos céus, viver no reino de Deus, é confiar no Senhor. Por isso, o texto, então, nos fala sobre ansiedade como a centralidade da confiança em Deus. A razão de não andarmos ansiosos é porque Deus sustenta as nossas vidas. Estamos no seu reino. E por estar no seu reino, ele nos conhece, sabe que somos filhos. A relação de pai, de cuidador, de amparador, ele conhece cada um dos seus filhos e dá tudo aquilo que é necessário para eles. E então o texto vem nos mostrar, dizendo assim: já que servimos ao Senhor, verdadeiramente estamos no reino dos céus, não podemos nos preocupar com esta vida ou com as causas desta vida. Precisamos nos preocupar em viver esta vida na presença do Senhor. Precisamos buscar o reino dos céus. Precisamos confiar no sustento e na dependência do nosso Deus. Por isso, o texto vem nos dizer assim: olha, cuidem das vossas vidas. Não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Nós temos um contraste aí de vida e alimento, corpo e vestimenta, onde Deus claramente tem demonstrado que sustenta o seu povo, que dá todas as coisas necessárias para que eles caminhem diante dele. E assim, o Senhor Jesus Cristo está instruindo o seu povo a não estar preocupado com o dia do amanhã. Essa semana, como você bem sabe, nós tivemos momentos de apreensão. Os nossos governantes entraram em rota de colisão. Já temos vivido dias difíceis. Temos enfrentado aí uma quarentena, não podemos ir e vir com tranquilidade, com paz no coração. Irmãos têm perdido emprego, outros irmãos têm carecido de ajuda, de sustento, medo e apreensão estão tomando conta de diversos corações. Por isso, talvez você pense assim: olha, pastor, andar preocupado com a minha vida é algo perfeitamente normal. Eu não sei como vai ser o amanhã. E se você tem filho pequeno, então aí a preocupação parece que dobra. Olha, pastor, eu preciso colocar o alimento dentro de casa. Eu tenho que comprar arroz com feijão e eu não tenho perspectiva nenhuma de sustento, de trabalho. Olha, esse texto vem dizer ao seu coração: isso é uma questão que pertence ao Senhor, o sustentar a vida daqueles que são seus. O salmista diz a mesma coisa: do que nos adianta levantar cedo, nós dormirmos tarde, comer o pão de dores. Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. O salmista não está nos ensinando a ser preguiçoso,
a cruzar os braços. Mas o salmista está nos dizendo que o sustento da vida de cada um que está em aliança com o Senhor está nas mãos do Senhor. Por isso, o antídoto contra a ansiedade do coração, o antídoto contra a preocupação com o medo do amanhã, com a nossa vida, com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos, está na confiança que o nosso sustento vem das mãos de Deus. E assim, o Senhor Jesus Cristo nos diz que a vida é mais do que alimento, o corpo é mais do que vestimenta. Não ande ansioso, porque a ansiedade, ela não serve para nada. Ela não acrescenta nada na sua vida, nem um dia, nem um... Talvez muito pelo contrário. Ela tira a qualidade dos dias vividos. A ansiedade, ela nos rouba o privilégio de viver o presente, de nos envolvermos com as coisas que devemos nos envolver durante o nosso dia, administrarmos bem o nosso tempo, porque ficamos antecipando o dia da manhã. Às vezes é muito normal em quem anda ansioso viver ocioso. Ele, por causa da ansiedade, da preocupação, por causa do medo, por causa do projetar e pensar o amanhã, ele paralisa no dia de hoje. E hoje ele não faz nada. O texto que o Senhor Jesus Cristo nos ensina o oposto, dizendo que nós não podemos nos dar a pensar no dia do amanhã, a ponto dele roubar o dia de hoje. Porque, afinal de contas, é uma completa perca de tempo o andar ansioso. Não podemos fazer nada. E ele diz assim, olhe para a natureza, olhe para as coisas criadas, olhe como Deus cuida de todas elas. Por acaso, vocês não valem mais do que tudo isso, mais do que pássaros, mais do que flores? E ele olha então para Salomão com toda a sua riqueza e diz assim, nem Salomão conseguiu vestir como os lírios, com toda a sua pompa e riqueza. O que o Senhor Jesus Cristo está enfatizando a nós e ao nosso coração é que, de fato, Deus, Ele soberanamente nos sustentará em todas as coisas, nas mínimas coisas, em tudo aquilo que é necessário para que a gente continue vivendo o reino dele em justiça, em retidão, em obediência à sua vontade e verdade. Ora, se Deus faz assim com a erva do campo, se Deus faz assim com os pássaros, se Deus faz assim com coisas da criação, quanto mais nós, que poderíamos aí pensar em termos de projeto da criação de Deus, somos a coroa da criação. Somos a imagem e a semelhança do nosso Deus. Nós que fomos, de modo muito especial, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Nós que tivemos Cristo Jesus, Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, morrendo na cruz por nós. Temos não só melhores condições de cuidado por Deus do que a natureza, mas nós somos frutos do amor pactual de Deus. Assim, o Senhor nos diz
que o nosso Pai Celeste, Ele não só nos sustenta, mas Ele sabe as nossas necessidades. A ideia de envolvimento, a ideia de estar envolvido com tudo aquilo que nos acontece. Quando nós começamos a pensar no dia do amanhã, quando nós começamos a deixar com que a ansiedade roube o nosso presente, nós estamos, na verdade, desconfiando de Deus. Porque a questão do ser cuidado amanhã está nas mãos do Senhor. Assim, o Sermão do Monte vem nos ensinar que o louvor a Deus está em nossos lábios hoje, agora, e ele então nos diz assim, olha, como o nosso Pai sabe que nós necessitamos e Ele vai cuidar de nós, não faça como os gentios fazem. Os gentios procuram as coisas desta vida, deste mundo, eles não buscam o reino dos céus. Eles não buscam a justiça do Senhor, a vontade do Senhor, a glória e a graça do Senhor. Nós somos diferentes deles. Nós confiamos num Deus que soberanamente conhece passado, presente e futuro, que está envolvido com as nossas vidas, com o nosso viver, nos mínimos detalhes do nosso viver. Nada nos acontece por acaso. E o apóstolo Paulo diz isso. Ele nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, assim, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que antecipar o dia do ano é perca de tempo para nós, porque nós não somos como os gentios. A nossa vida está em aliança com Deus e Deus cuida de nós. Nós devemos então buscar, procurar o reino dele, viver a vontade dele, estar na presença dele. Sabe por quê? Porque assim todas as demais coisas, tudo aquilo que nós necessitarmos, vai ser acrescentado. Serão acrescentados. E ele diz assim, olha, portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã. Deixe essa inquietação de lado. Sabe por quê? Basta cada dia o seu próprio mal. Nós já temos o cuidado do dia de hoje. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Amanhã Deus vai providenciar também. Um teste de confiança desse foi feito com o povo lá no deserto, quando o Senhor disse a eles assim, olha, todos os dias pela manhã eu vou enviar para vocês o maná. Vocês não precisam se preocupar. Eu estou em aliança convosco. Mas o povo tentava guardar. Nós somos assim nos dias de hoje. Quem aqui não teve que lutar com o coração em um momento da vida preocupado, ansioso? A ansiedade, então, nos rouba esse privilégio de termos a confiança depositada nas mãos do nosso Redentor e segurados nele, nós temos a certeza que ele vai cuidar, que ele vai amparar.
meu desejo para você, e eu oro pedindo ao Senhor que nesses dias de pandemia, que nesses dias onde não temos o privilégio de nos encontrarmos face a face, de orarmos juntos, eu peço a você que continue olhando para a sua aliança com Deus, o pacto que nós temos com o nosso Redentor, pacto estabelecido pelo nosso Pai, onde Ele diz que vai cuidar de nós. Todo o sustento que nós necessitarmos, Ele vai providenciar. O preço das coisas pode aumentar, podemos perder o emprego, podemos passar dias aí, o dólar pode chegar a R$10. Mas o Senhor vai providenciar o escape para nós. Porque Ele sabe o que necessitamos. O Senhor conhece aqueles que estão em aliança com Ele. Ele conhece a sua vida. Por isso, não deixe que a ansiedade roube a sua adoração hoje e agora. O buscar o reino dos céus, o viver a justiça, a fidelidade, a verdadeira piedade hoje. Ore, clame ao Senhor. Peça pelo nosso país, sim. Peça pelas dificuldades que vivemos, sim. Mas tenha certeza que nada do que está nos acontecendo foge do cuidado soberano de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que Deus nos guarde. Que você, ao olhar para o dia da manhã, mesmo que seu emprego esteja em risco, mesmo que você tenha filhos, mesmo que a fatura do cartão de crédito esteja batendo na porta, tenha certeza que viver em fidelidade diante de Deus ainda nos é a melhor e maior bênção. Sabe por quê? Nós estamos vivendo debaixo de um senhorio de um Deus que nos sustenta, que nos conhece e que cuida de nós. Que Deus assim nos ampare, sustente e guarde. Vamos mais uma vez orar. Senhor, agradecemos porque temos a certeza que somos cuidados pelo Senhor. Temos a certeza que o que nós necessitamos para viver o dia de hoje está nas mãos do Senhor, bem como para viver o dia de amanhã, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O Senhor nos conhece, sabe do que nós verdadeiramente necessitamos. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, porque é em Cristo, o nosso Redentor, que oramos, confiamos e dependemos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Uma excelente semana na presença do nosso Deus. Que você possa viver no reino dos céus. O reino dos céus. Que você possa buscar o Senhor em primeiro lugar. E é certo que todas as coisas de que necessitamos nos serão acrescentadas, porque Deus tem nos sustentado. Deus nos abençoe.